Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halite. E este é o canal Resenhas Geográficas. O canal aí onde falamos um pouco sobre geografia e também sobre educação de forma geral. Certo, professora Camila? Certo. Bom, o tema do vídeo então já diz tudo, né? Essa farsa do retorno às aulas. Dia 3/3, o governador alterou o Plano São Paulo, em que todo o estado vai ficar na fase vermelha. Porém, com um diferencial que dessa vez a educação é considerado o serviço essencial e vai se manter aberta. Então, o Roscielli falou que a escola tem que estar aberta para os que mais precisam, né? E isso aí nos trouxe alguns questionamentos que a gente veio compartilhar com vocês. E só lembrando também, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu joinha e comentem abaixo o que vocês estão pensando sobre tudo isso. Até fazendo uma parte na fala da professora Camila, na verdade, essa questão do secretário, ela já começou desde o ano passado a construir essa ideia, né? De, temos que retornar, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, né, pessoal? Já falei isso já várias vezes, vou falar de novo. Dei uma bicuda aqui, desculpa. As aulas foram suspensas no mês de março do ano passado, com um número muito menor de mortes diárias do que nós temos hoje. Aí você pode falar, professor, mas a gente não sabia qual seria, né, a intensidade, né, dessa doença, como que ela nos afetaria. Na verdade, não tinha uma ideia. Falava o retorno às aulas em maio, depois falou em junho, né, e depois foi esticando o negócio. Em janeiro desse ano, né, que o governador, né, junto com o centro de contingência, deu a permissão aí para o secretário soltar uma normativa, né, que é a normativa 11, que tratava sobre o retorno às aulas presenciais. E aí ele falava ainda em caráter obrigatório, né, e num período onde tinha muito mais mortes do que no mês de março, quando foi suspensa as aulas. Bom, aí já começaram uma série de questionamentos. A gente sabe que tem parte aí da sociedade que defende o retorno às aulas presenciais. Só que uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui, né, e até a professora Camila vai falar um pouquinho mais também a respeito disso, é que na verdade as aulas elas não foram suspensas, né? O que foram suspensas foram as aulas presenciais no ano passado. As aulas continuaram de forma remota. E o governo teve um ano para pensar, né, que agora nós já estamos em março novamente, olha que beleza, né? Um ano para pensar em como atender os alunos que mais necessitam. Tá? E pensou nisso ou não? Ao meu ver, não. Ao meu ver, você na verdade trata com a questão aí de paliativos, né? Mas não coisas que de fato resolvam esse problema dos alunos que não têm acesso à tecnologia, dos alunos que têm uma série de dificuldades, do aluno que não tem pais aí que acompanham ele nos estudos, né? Então a gente entende que existem diversas dificuldades, mas entendemos também que a situação do aluno que está na escola pública ela é muito diferente do aluno que está na escola particular, principalmente nas maiores, onde tem uma estrutura muito maior para que o aluno trabalhe. E que o retorno presencial, ele, claro, não vai garantir uma situação de saúde, não tem como a gente afirmar isso, mas é com uma estrutura muito maior. Eu queria até comentar, né, a respeito dessa questão que o governo teve um ano para se preparar. Então ele teve um ano para pensar como estruturar melhor as escolas, já que ele considera essencial. Teve um ano para colocar os professores na lista de prioridade também da vacina. Teve um ano para disponibilizar tecnologia para os alunos que não têm acesso, né? Porque nem todos os alunos têm notebook. Muitas vezes os alunos usam o celular dos pais, e aí são 3, 4 alunos no mesmo celular e os pais trabalham. Quer dizer, então é bem difícil essa situação, né, de falar que a escola tem que continuar, os estudos, os alunos não vão perder. E, na verdade, eles já estão perdendo, né? Os alunos de escola pública já estão perdendo só por estar na escola pública. A gente sabe muito bem que as realidades são diferentes.
E em questão de ser serviço essencial, óbvio, nós professores adoraríamos estar dando aula, né, presencial, de verdade, assim, com contato com os alunos. Mas é inviável nesse momento. A gente sabe que nesse retorno às aulas, a gente tem várias notícias de escolas que na primeira semana já teve que fechar a sala, dispensar 2, 3 salas, porque já tinha vírus circulando na escola. Então, a questão também do volta às aulas também tem a questão da circulação, né, professor? Sim, hoje nós falamos aí em caso de professores, são mais de 1.500 professores infectados, né, em todo o estado. Alguns até, infelizmente, vieram a óbito. Porque às vezes você que está assistindo aqui acaba não entendendo, né? Porque às vezes pensa assim, o professor dá aula para o meu filho, né? Mas na verdade a estrutura é muito maior. Às vezes tem professor que dá aula em 2, 3, 4 escolas diferentes e ele tem que fazer esse itinerário de uma escola para outra utilizando o transporte público, né? Muitas vezes sem ter uma estrutura adequada. E isso deveria ter sido pensado, né, nesse retorno às aulas. Eu acredito sim que a escola ela seja um serviço essencial. É fundamental que a gente pense isso, que ela é um serviço essencial, desde que dada, né, estrutura e condição para que se ocorra esse serviço. Não dessa forma, né? Não dessa Dessa forma. forma não tem como ser serviço essencial, porque, na verdade, também não está atendendo a todos. Não está. Não está atendendo a todos. A gente sabe que, às vezes, os alunos que estão indo presencialmente, em cada turma, em vez de irem 35%, estão indo nem 5%. Não, e mesmo nós, né, professora, temos até a experiência aí vivida na pele, né, porque no nosso caso particular, né, fomos solicitar, até a gente se ofereceu, né, para caso fosse possível, né, porque a gente entrasse aqui de casa para quem estivesse no presencial. E na verdade eu dei aula para 2 alunos, a professora Camila também, né, para um aluno, 2 alunos, e você tem 39 que não tiveram acesso a essa aula que foi dada. Né? Então isso não é aula, né, o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo, o jovem está indo para a escola para, na verdade, ter um plantão de dúvidas. Né? E você tem ainda a direção de escola, é importante a gente falar isso, que ela tem uma sensibilidade maior com essa situação e que, na verdade, ela está adaptando os horários de fato para que os professores que estejam na escola atendam os alunos que estão lá, apenas. Não é aquela coisa de amontoar aí uma série de professores numa sala cumprindo o horário, né, que a gente sabe que a pressão para isso, ela vem da onde? Ela vem da diretoria de ensino, que também recebe uma pressão de órgãos superiores, e a pressão ela vem vindo. Então, esse retorno às aulas, às vezes a gente acaba vendo mais como uma punição ao professor. Porque esse professor que está no presencial, além de desenvolver essas atividades no presencial, ele tem que fazer o quê? A atividade também no remoto. Ou seja, torna-se um ensino híbrido, no qual esse professor ele acaba trabalhando aí o dobro de tempo, tá? Sem estrutura nenhuma, colocando a sua vida em risco e com a mesma remuneração. Né? Então, isso é uma coisa aí assustadora. Então é importante que a gente compartilhe isso com vocês, porque às vezes você pensa assim, mas o meu filho, na verdade a gente tem que pensar que é um quadro muito maior. A estrutura do próprio governo não foi pensada para isso. Dá para ter fornecido tablet para todos os alunos? Daria. Mas a questão da alimentação, dá para fornecer cartão de alimentação para os alunos mais vulneráveis? É claro que daria. Até porque alegar que os alunos precisam da escola aberta para se alimentar é uma falácia, né? Porque tá tendo comida, né? Merenda seca, né? Que eles chamam. Bolacha de água e sal. E é isso. Enfim. Então não dá pra pegar... Primeiro que não dá pra botar toda a educação num balde só e dizer que é única, né? A gente sabe que existem grandes diferenças entre escolas públicas e particulares, como a gente já mencionou. Tá todo mundo trabalhando demais, né? Trabalhando muito mais do que se tivesse num período aí de aulas normais, digamos assim. Quem está trabalhando no sistema remoto hoje são pessoas que têm comorbidades, né, uma série de problemas de saúde, documentados, né, que vieram a documentação para a escola, e também pessoas que são acima de 60 anos, né, grávidas, né, então as lactantes, então assim, é um grupo muito específico, tá? Mas assim,
queria até falar, eu entendo a frustração de quem tem que retornar numa situação que nem essa. É algo realmente imposto, é algo que realmente foi forçado, né? E, na verdade, sem uma consulta à comunidade escolar. Né? A comunidade escolar lá não tem voz. A gente sabe que escolas com uma série de casos, com surto e tal, não teve autorização, né, da diretoria de ensino, e às vezes sofrendo até pressão da Secretaria da Educação, diretamente do gabinete, para que permaneçam abertas. Né? Não pela qualidade do ensino, mas sim para mostrar que dá um ar de normalidade para uma situação que é completamente anormal e completamente bizarra, né, na minha visão. Até porque a participação dos alunos nesse ano e o contato, ele acaba sendo muito menor que no ano passado. Por quê? Porque no ano passado eu conhecia os alunos que eu dava aula. Esse ano, como eu estou no remoto, eu não conheço. E é um ponto de interrogação, né? É mais difícil criar vínculo assim, né? A gente sabe que educação é vínculo, não adianta. Às vezes o aluno nem gosta da disciplina, né? Mas gosta do professor, e isso é fundamental, né? Para que ele continue estudando, participando, enfim. E nesse cenário é impossível, né? Ainda falando sobre a questão dos professores, tem a questão que também os professores têm filhos, né? E aí, se eles têm que retornar ao trabalho, eles também têm que deixar os filhos na escola. Então, na verdade, é a cobra correndo atrás do rabo, né? A gente entende que também, mas meu filho precisa ir para a escola porque eu preciso trabalhar. A gente entende demais que os pais estão cansados, os pais precisam, mas a gente se questiona se esse é o modelo ideal, se realmente assim está resolvendo o problema dos pais, né? Até porque os alunos estão indo uma vez por semana, não ficam o horário completo muitas vezes, então não é só uma questão de preciso deixar o meu filho lá na escola, né? E a gente vê que desde o início da quarentena, lá no mês de março, né? O governo, na verdade, não estabeleceu nenhuma contrapartida, né, para essas famílias e para os pais. Estou falando até do governo do estado de São Paulo, tá? Do qual a gente está falando aqui. Não teve nenhuma contrapartida, nem para professores, né? Para adquirirem equipamentos. Hoje você tem o programa de computador para o professor, que é um programa que ele é muito questionável, né? Você ganha um subsídio mensal num valor muito pequeno por muitos meses, no qual muitos professores, a maioria deles não tem como, né, entrar nesse programa, tá? Porque tem um nível de endividamento também muito grande. A verdade, gente, é que assim, a questão até do fica em casa, para uma sociedade como a nossa, onde a gente só sobrevive por meio do trabalho em troca de dinheiro, não tem como a gente falar isso. Não existe o fica em casa. Tá? Então, para mim, isso daí é uma coisa muito clara. Não fica em casa, você andar terminal de ônibus, metrô no horário de rush, você vê. O fica em casa, na verdade, é uma coisa que foi para a classe média, né? Então, você também já tem essa divisão da sociedade. Né? A gente tem isso. Porque na verdade um fica em casa de verdade, eles seriam um fica em casa, o governo vai dar subsídio para vocês. Aí, claro, né, gente? A gente está falando do governo estadual, mas isso deveria haver do órgão central, que é o governo federal. Né? Se tivesse realmente uma política aí, né, econômica visando aí o desenvolvimento do Brasil, ele deveria trabalhar com subsídio sim nesse momento, e não no valor que foi, né, a priori aí os R$ 600, e que hoje o nosso presidente disse que será 150 a 300 e pouquinho, que é melhor que nada. Então, na verdade, você acaba dando esmola, não é isso que a gente quer. Quando você fala aí não fica em casa para as pessoas realmente cumprirem, você tem que falar na contrapartida, e não só para as pessoas, para as empresas também, né, para os pequenos comerciantes, tem que ter contrapartida para todo mundo. Porque se eu parar de pagar meu aluguel, em 2 meses, acontece o quê? Eu sou despejado. É isso. Então o cara tem que trabalhar por uma questão de sobrevivência, né? É algo que realmente é muito triste, e a gente vai ficar aqui divagando, mas é o sistema econômico que a gente vive, né, gente? A gente trabalha em troca de dinheiro, não tem... É a normalização do caos, né? Que a gente vinha conversando, assim. E é só dar uma volta aí no bairro de vocês, se a gente percebe o quanto de comércio fechou também, né? Como o professor Rafael falou, esse 1 ano a gente viu uma dinâmica, uma mudança tão grande no espaço geográfico, que
é assustador, assim. Se você fica uma semana sem sair de casa, né, às vezes você vai ver, já tem loja fechada e já abre outra em seguida, mas as pessoas ainda estão circulando, né, normalmente. E o que é pior, né, com esse modelo negacionista, né, que vem do governo federal, as pessoas pararam de acreditar em usar máscara, então... Porque você vê até na própria palavra do presidente, né, a questão do mimimi, se for para morrer, ou quem tiver que morrer vai morrer e tal, então as pessoas já incorporam esse discurso e levam para prática. Então a gente começa a observar isso. Claro que pessoas aí que não concordam com esse ponto de vista sofrem muito mais, né? A gente entende muito isso, né? Então às vezes você acaba falando isso, a gente está até falando sobre política, né? Que você fala que é contra um, então você é a favor do outro, né? Então a gente acaba entrando muito nisso, porque as pessoas elas acabam às vezes não tendo a maturidade para analisar uma situação da forma que ela merece. E a única forma de você ter isso é buscar ler bastante, né? E principalmente artigos científicos, né? Tem que buscar, não posso falar as coisas que eu acho, que eu penso, né? Porque senão a gente fica muito no achismo. Sim. Né? E hoje você fala, gente, num período aí que tem o maior número de mortos na história dessa pandemia. Né? Então não justifica você colocar o seu filho num transporte público, e a gente fala, por exemplo, no caso da nossa escola, né? No caso da escola da prefeitura da professora Camila, não, mas no caso da nossa escola é uma escola que é de passagem. Então as pessoas elas passam ali para trabalhar, então elas já tiveram contato com outras pessoas, então assim, gente, para a propagação do vírus nessa escala, realmente vai propagar mesmo. Né? Então você se preocupa com o vírus por quê? Geralmente é para não passar para outras pessoas. Né? Hoje você tem um número grande aí de internação de jovens. E aí? Qual é o parâmetro? Tem vaga em UTI para todo mundo? Vai todo mundo começar a morrer, empilhar corpo na rua? Como é que vai ser? Mas a gente não tem ideia. Né? A gente não tem ideia de como vai ser, então por isso que a gente questiona. Né? As políticas que foram pensadas aí para esse retorno às aulas e, de fato, aí não oferecer subsídio para os alunos mais carentes de conseguirem o acesso. O secretário também fala em questão de depressão, que é um outro ponto também muito importante, embora o nosso presidente numa live tenha dado risada aí, mas a questão da depressão é um ponto que é fundamental que a gente fale. Ela afeta a todos nós, né, em maior ou menor escala. Afeta a todos nós. É que a gente sempre fala, né, gente? Tem problema, tem que buscar ajuda, tem que buscar auxílio para ter uma qualidade de vida melhor, até porque acordar mal todo dia não vai resolver. Só que você ir na escola, ter contato com um professor, às vezes com um colega de sala, tal, que às vezes você nem conhece ele, mas você está de máscara, com distanciamento, às vezes também acaba não sendo a melhor forma de a gente resolver essa situação. Eu penso que a questão da depressão seria sim abrir a escola para uma outra dinâmica, não para aula, mas a escola ser aberta com outro papel, com outro olhar. De acolher, né? De acolhimento. Acolhimento não é uma semana que você vai lá, né, assiste o professor fala um videozinho, o professor fala 10 minutos lá e daqui a pouco começa a passar o conteúdo de uma aula. Não é isso acolhimento. Acolhimento é você falar pro cara, amigo, senta aqui, o que você tem? Tá aí uma pessoa no canto da sala, né? A gente acaba... Porque o professor tem esse papel também de psicólogo, né? A gente tem. Senta, conversa, olha, fala, apoia, né? Então, nesse remoto, ou no presencial, com poucos alunos, esse olho no olho seria fundamental. Não essa coisa de você falar assim, não, temos que passar conteúdo, temos provas de diagnóstico. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos em outra, né? O momento, na verdade, não é esse. Claro, você também pode ter filho pequeno e falar assim, professor, mas meu filho tem que ser alfabetizado. Putz, eu concordo, mãe, com você, muito. Né? E se não tendo condição para se fazer isso no remoto, eu acho que no presencial também deveria ter uma outra forma de trabalhar isso. Não uma aulinha ali, um atrás do outro, cada um numa sala, tal, mas é pensar numa forma, gente, é pensar. Né? Quem está ali no gabinete, eles trabalham para pensar a educação. Eles tiveram um ano para fazer isso. Não é o centro de mídia que vai alfabetizar seu filho, viu, mãe? Não é. Tá? Mas eles tiveram tempo para pensar nisso. Infelizmente não pensaram, não estão pensando em vocês e estão trazendo uma falsa ideia, né, de tranquilidade nesse retorno às aulas. Tá? Que isso é uma coisa que realmente aí me preocupa muito, porque o que está tendo hoje na escola não são aulas.
É importante também lembrar, né, que a presença dos pais na escola é fundamental nesse momento. Então, os pais precisam conhecer qual escola está sendo oferecida para os filhos, né? Os pais precisam verificar se realmente tem os protocolos de segurança. Porque é muito fácil, né, o secretário ir lá e anunciar que a escola está preparada para receber seus filhos, né? Só que a gente sabe que não é assim que funciona. Porque estar preparada para receber os filhos não é ter um frasco de álcool em gel. Precisa também das pessoas, né? Precisa de funcionários. E a gente sabe que a maioria das escolas estão com pouquíssimos funcionários. Então é bem difícil, né? É uma situação que tá puxando aí nos lados dos pais, no lado dos professores, da gestão escolar. E enquanto isso, né, o secretário fica aí bem tranquilo, né, apresentando dados que a contaminação é menor na escola, mas a gente não tá falando só de contaminar na escola, né, é a questão da circulação também. O aluno, ele não vai se teletransportar de casa para a escola e vice-versa, né? Existe toda a questão de circulação. E um caso que seria importante você falar, professor, é a questão dos professores também que às vezes ficam bastante nervosos, tentando gerenciar os alunos ali com máscaras, né? Assim, né? Relata aí de diversos casos no qual alunos, né? E não digo da escola que eu trabalho, tá? Várias outras escolas, muito comentário que os alunos que não querem usar máscara durante as aulas. Então, professor chorando em sala de aula, professor saindo desesperado em sala de aula, né? Isso é algo que preocupa muito. É algo que preocupa muito porque a educação não é uma via de uma mão só, gente. É uma via, na verdade, de duas mãos. Tem que ter estudante, tem que ter um professor, tem que ter, né, a questão de o aluno fazer parte daquele espaço, né? E às vezes acaba não encontrando isso. Por quê? Porque a gente acaba trabalhando a questão de, vamos falar de conteúdo, quando eu acho que é, na verdade, esse momento que a gente vive específico para os alunos que têm necessidade de ir no presencial, não seria para falar sobre conteúdo. A pegada ela deveria ser uma outra pegada completamente diferente. Tá? Isso na minha visão, ainda mais falando com alunos que são mais velhos. Tá? Tratando aí alunos de ensino médio, que é a faixa etária que a gente trabalha também. Mas esse aluno ele deveria ter um outro olhar em relação a ele. Né? Deveria ter um outro olhar. Sobre a questão, né, professora, que você falou do secretário, o secretário gosta muito de ir na escola, né? Vou filmar aqui a escola, né? Porque, na verdade, quando vai filmar, né, a gente leva uma equipe de reportagem numa escola, que eu até já acompanhei isso já. Você leva lá, os caras chegam lá, né? Filmam, é uma maravilha. Aquela escola ali é uma escola que não é a escola do Estado, gente. É uma escola que é cinematográfica, não existe aquilo, né? Então você passa um ar, né? Não, tá tudo bem, olha como tá maravilhoso e tal, mas não é aquilo, gente. Não é aquilo que é o real, né? E isso dói muito pra gente, que na verdade somos educadores, né, que defendemos uma escola pública de qualidade. Ver aquilo não é uma defesa da escola pública, aquilo, né, é a defesa de uma farsa, né? É a defesa de uma coisa que não existe, que a gente não ataca a série do problema. Na educação a gente é isso, né, gente? A gente trabalha secando gelo, né? A gente não ataca, na verdade, o problema efetivamente onde ele está. Né? Então, por isso que a gente aí acaba sofrendo muito com isso, acaba sofrendo muito mesmo, né? Com professores passando por situação de assédio dentro das escolas, onde na verdade até a direção da escola sofre assédio, né, por parte da diretoria de ensino, por parte da supervisão, que também sofre assédio de órgãos superiores, e é um negócio que vem de cima para baixo e resolvam, né? Vamos dar um ar aí de normalidade em meio ao caos, finge que tá tudo bem e já era, né? A gente tem várias reuniões semanais onde você fala sobre assuntos que parece que a gente está num outro momento. Então isso é algo que me preocupa muito. Professora? Eu acho que desse vídeo deu para captar bem a mensagem que a gente quer passar, que é sobre questionar o que está acontecendo, né? Questionar se a escola que está sendo oferecida é realmente a escola que vai ajudar os seus filhos nesse momento, é a escola que os filhos precisam ou os estudantes, né, precisam. E também, né, lembrar que na verdade é um momento difícil para todos, né? Nós somos professores, somos pais e não tá fácil para ninguém. A gente sabe que a jornada, né, dos professores está sendo triplicada
Porque além de ensinar os alunos, nós temos que ensinar os nossos filhos também, né? Ajudá-los, porque ensino remoto não é simplesmente deixar o filho assistindo centro de mídias e tchau, acabou. E esse modelo de sociedade, situações de caos como essa, questionam esse modelo de sociedade. Tá? Eu acho que, ainda mais no caso do Brasil, né, que a gente tem esse capitalismo brasileiro, né, que ela é diferente de tudo que a gente pode ver em outras partes do mundo, né? É uma produção de miséria, assim, num nível tão grande. E o pior, as pessoas elas tratam isso com normalidade, né? Então, esse é um problema muito grande que nós encontramos. Tá? E acho que vai ser praticamente impossível de superar, né? Vai ser impossível superar isso, mas eu acho importante que a gente reflita sobre essas questões. Né? E que também traga para vocês, pais, alunos que estão aqui, que vocês não estão sós, tá? Que nós estamos aqui também e a gente vai repudiar até o final, né? Enquanto tiver uma situação como essa aí, o retorno presencial. Somos totalmente contra, tá? Essa farsa que está ocorrendo nas escolas públicas hoje. Tá? Porque o que nós estamos encontrando lá, aquilo não é aula, e não é porque os professores que estão lá não querem ou não são capazes. Não, gente, a gente não dá aula para um aluno, para dois, para três, isso não é escola. E aí fica no celular monitorando quem está, né? Isto não é aula, isto não é você tratar a educação pública com seriedade. E não é fornecer um chip que vai resolver isso também, não. Né? Fornecer um chip sem aparelho não adianta nada. Porque na verdade você vai mandar o cara colocar o chip em algum lugar e vai se passar para um mal educado, né? Porque realmente a pergunta é essa, né? Onde colocaram o chip, né? Essa é uma pergunta que é outra pergunta de $1 milhão. Acho que é isso, né, gente? Obrigada por nos acompanharem até aqui. Deixem os comentários, né, os questionamentos de vocês, como é que tá sendo esse período, né? Fácil, a gente sabe que não é, mas quais desafios vocês têm encontrado? Quem é professor, como é que tá sendo essa questão de circulação, quantas escolas dão aula? E quanto aos alunos, se vocês que estão indo pro ensino presencial, se tá resolvendo, né? Acho que é importante a gente também ter o retorno de todos eles, né? É isso aí, gente. Muito obrigado, tá, por ter acompanhado o vídeo até aqui. Sigam também nas nossas redes sociais, né? @resenhas geográficas lá no Instagram. Sigam nós por lá. E é isso, gente. Muito obrigado para vocês. Um beijo no coração e até mais. É nóis.